parabéns pela conquista. Em seu nome, abraço a todos os 41 senadores que assinaram esse pedido de impeachment e mostram para nós aqui fora, Girão, que vale a pena lutar pelo Brasil. Seja bem-vindo. Sempre vale a pena lutar pelo Brasil, Pitoli, Borgo, você que está nos ouvindo na Auriverde, saiu 2 toneladas das costas, pode ter certeza disso, graças à mobilização nacional que envolveu sociedade, e a Rádio Auriverde, pode ter certeza, foi muito importante em todo esse processo, né? E também parlamentares, tanto da Câmara dos Deputados como do Senado Federal. Cara, foram 44 horas aqui no Senado, né, de obstrução, isso jamais visto. A última que foi feita aqui, na legislatura passada ainda, né, na época da reforma trabalhista, foi de 7 horas. Essas foram 44 horas. Nós cancelamos 2 sessões do Senado de votação, porque não tem, Pitoli, não tem assunto mais importante, pauta mais importante nesse momento do Brasil do que a justiça, do que a liberdade, a volta da democracia. E hoje nós demos um passo gigantesco. Primeiro, na questão que foi conversada na Câmara dos Deputados, e aí é uma força-tarefa Câmara e Senado Federal, porque era um ajudando o outro, né? Os senadores indo lá na Câmara, os deputados vinham também dar força aqui, e a gente conseguiu a anistia, vai ser votada a anistia, né? Também a questão, a anistia dos presos políticos, sim, né? A anistia fundamental para que nós possamos reparar esse grande problema de devastação de famílias inteiras do Brasil, inocentes, que passaram, que estão passando ainda por provações. Então, a anistia, o fim do foro privilegiado, que, Pitoli, é um sonho antes de eu entrar na política. O Senado já tinha votado isso há 7 anos atrás, né? Então, eu lembro que na campanha eleitoral de 2018, eu ia nos municípios do Ceará e dizia, olha, nós temos que ratificar o fim do foro privilegiado, e a gente vinha lutando, e os presidentes da Câmara engavetando, e agora com esse trabalho de obstrução, com a movimentação sua nas ruas de todo o Brasil, o brasileiro e brasileira que está nos assistindo agora, nos ouvindo, com as vigílias que nós tivemos e devemos continuar, tá? Vou repetir, é o primeiro passo. Né? Nós temos que continuar com buzinaço, com carreata, vai ser 7 de setembro agora, outros grandes atos pelo Brasil. Então, olha só o que é que nós conseguimos, né? Um primeiro passo jamais visto na história do Senado Federal. São 201 anos, né? E nunca um ministro do Supremo teve maioria da casa pedindo impeachment, assinando um pedido de impeachment. Você tem ideia do que é que significa isso? Por mais que o Davi possa dar uma entrevista blefador, né? E a gente sabe que vai pode ter 80 ele não pauta, mas agora ele tem legitimidade para pautar. Antes ele não tinha. Agora ele está no colo dele com pedido de impeachment, quando o mundo está vendo aí que o Brasil não é uma democracia. Então ele vai deixar no colo dele isso, com o Brasil podendo ter um prejuízo maior, com a aplicação de mais sanções, infelizmente, de mais tarifas, né? Tem autoridade já pegando o Magnitsky, né? E que é uma morte financeira. Eu vejo que é um momento de definição. A pressão tem que subir, sempre de forma ordeira, pacífica, respeitosa. Foi o que a gente fez. Foi o que a gente fez nesses dias aqui, né? Algo totalmente legítimo. E aí conseguimos esse número mágico. Não foi fácil. Pitoli, nesses últimos 2 dias, tu tem feito direto o acompanhamento aqui. Fala com o Magno, fala com o Isalci, comigo, com outros senadores. Nós conseguimos 7 assinaturas em 2 dias, né? Olha aí, isso a gente tem dezenas, são mais de 80 pedidos de impeachment hoje, e estão vindo mais. Agora, esse que tem uma assinatura de 2 milhões de brasileiros, esse de hoje, que tem 137 deputados assinando, esse que tem o jurista Sebastião Coelho e Rodrigo Marinho assinando a peça,
né? Esse pedido de impeachment, o super pedido de impeachment, está agora, meu amigo, está agora no colo do Davi Alcolumbre com a maioria do Senado. Então é uma vitória do povo brasileiro, nós temos que celebrar o processo. Você sabe, o impeachment é um processo, né? Então nós demos o primeiro passo, vamos continuar mobilizados para que a gente possa ter a votação do impeachment desse violador contumaz de direitos humanos chamado Alexandre de Moraes, que com tanta crueldade, né, desrespeitou a Constituição brasileira e o brasileiro em si, que vai, se Deus quiser, aí ter o fim dessa perseguição implacável. Continuamos firmes aqui, né? E eu quero lhe agradecer, Pittoli, pela sua ajuda, pelo seu apoio, pela sua força. Nesses 44 dias, eu dormi 4 horas, né? E os outros colegas, muitos também, assim, no sacrifício. Mas eu nunca dormi, como eu te disse, né? Nunca dormi tão bem na minha vida, porque as orações, as energias nos motivam, nos dão mais responsabilidade e senso de dever cumprido, Pittoli. Girão, vocês também nos abasteceram de energia, pode ter certeza disso. Girão, Borgo tem uma pergunta para você. Pois não, Borgo? Senador, é grande prazer falar com o senhor, parabéns pela vitória. Essa vitória não é só do senhor, só dos 41 senadores, é uma vitória do povo brasileiro e dos nossos filhos, das próximas gerações que estão sendo beneficiados com essa coragem. Senador, em novembro de 2022, a doutora Eliane Calmon, ex-ministra do STJ, que eu tenho uma grande consideração, ela comentou que alguns deputados e senadores ficavam reféns do Supremo Tribunal Federal, foi esse o teor da conversa dela, da entrevista, dizendo que algumas decisões ou alguns processos eram engavetados em contrapartida ali às atitudes desses parlamentares. E agora nós temos na pauta um projeto também nessa linha de acabar com o foro privilegiado, né, para que os deputados e senadores não fiquem, como disse a doutora Eliane Calmon, reféns do Supremo. Queria que o senhor explicasse à população como é que está o andamento, a tramitação desse projeto, se já foi aprovado no Senado e qual o impacto na liberdade dos parlamentares caso esse projeto seja aprovado. Eduardo Borgo, grande vereador aí de Bauru. Eu vou fazer aqui uma simbologia aqui, ó. Tá vendo aqui esse papel? O foro privilegiado é um guarda-chuva. É um guarda-chuva da corrupção e da impunidade no Brasil. E é a trava do mecanismo, tá? A trava do mecanismo, porque o que é que acontece? Os senadores e deputados que têm problemas na justiça vão para as mãos de quem? Dos ministros do STF. E o Senado, que tem a obrigação de investigar e de afastar ministros do STF que porventura fazem violações, abusos, cometem crimes, são os senadores que têm que fazer, né? Então fica um poder protegendo o outro. Essa trava, nesse entendimento que houve desses dias de obstrução, né, que vai andar agora, estava engavetado há 7 anos na Câmara dos Deputados, vai acabar, vai ser tirado essa trava, né? Nós vamos fazer com que a roda gire, né? E aí vai ser muito importante, porque esses processos de senadores e deputados, que muitas vezes são usados como chantagem para não tomarem certas atitudes, de assinar um impeachment, por exemplo, certo? Então, isso vai sair das mãos dos ministros do Supremo, quando for aprovado, claro, e vai para a primeira instância, como já foi aprovado por unanimidade aqui no Senado Federal. Então, assim, me desculpa, às vezes eu me excedo assim de emoção, estou muito feliz com essa vitória que nós tivemos e está de parabéns à população que se mobilizou. Olha, o que os senadores receberam de cobrança, Pittoli. Olha, nós tivemos uma sessão agora, depois desse longo e importante inverno que nós tivemos aqui, foi assim, os senadores chegavam mostrando, não aguento mais receber mensagem. E nós tivemos conquistas importantes nesse período por causa da mobilização, por causa da cobrança, sempre respeitosa e educada. E temos que continuar, tá? Porque
vocês não me perguntaram ainda, mas eu já vou me antecipar. Mas não tem que ter 54 assinaturas? Senador, nesse ponto, até que eu gostaria de... O senhor desculpa interromper, mas eu tenho uma pergunta exatamente nesse sentido. Nós temos hoje, o Brasil, né, nós, o Brasil, nós temos 41 assinaturas, porém seriam necessárias 54 para ter o impeachment. Sendo aprovado o fim do foro privilegiado, o senhor acredita que mais senadores poderiam aderir e chegar nessas 54 assinaturas, além do fato que o Alexandre de Moraes ficaria afastado de suas funções. Mas será que mais senadores, com o fim do foro privilegiados, seriam ali, se sentiriam mais livres para poder chegar nesses 54 e caçar o ministro? E completo a pergunta, Girão, por que esse foi o processo escolhido para ser o assinado pelos 41? Vamos lá, porque esse foi um processo que nós tivemos aí um apoio muito grande de parlamentares, de assinaturas de juristas, né, bem robusto, com muitas violações. De lá para cá, o Alexandre de Moraes violou muito mais coisa, tá? Inclusive, teremos outro pedido de impeachment na semana que vem sobre o massacre que ele está fazendo com o senador Marcos Duval, certo? Vai ter outro pedido de impeachment semana que vem para o Alexandre de Moraes, tá? Eu não sei se eu estou dando um furo aqui de um colega, né, do senador Carlos Portinho, que antecipou essa situação, mas é fato que ele já está preparando e eu vou assinar junto, né, e outros colegas também. Então, o que eu quero dizer, a diferença é esse, a robustez, né, as assinaturas populares, o apoiamento aí de 41 senadores, mas principalmente também pelos os 137, se eu não me engano, deputados federais que assinaram. Mas vamos lá. É óbvio que na hora que a gente acabar com o foro privilegiado, ratificar o que a gente já fez no Senado e votar na Câmara dos Deputados, que é uma PEC, uma boa notícia, viu, Pitoli, Borgo? Não precisa de Lula para sancionar não, tá? Não precisa de Lula para sancionar. Se a gente aprovar na Câmara, vai direto para o Diário Oficial, é promulgado, né? Isso é uma ótima notícia também. Então, para dar agilidade, o que é que acontece? Você não tenha dúvida que vão muito mais senadores assinar. Imagine, agora, se o Davi quisesse, se o presidente Davi Alcolumbre quisesse, tivesse coragem, né, tivesse, como é que eu digo para você assim, um compromisso de verdade com a democracia do Brasil, da liberdade, da justiça, ele poderia afastar hoje, poderia chegar, pautar hoje e com esses votos já dava para afastar o ministro Alexandre de Moraes. Olha só. E aí, depois contaria o prazo de uma comissão especial para fazer da ampla defesa, o que o Alexandre de Moraes não dá para os perseguidos dele, né? Mas ele teria ampla defesa aqui numa comissão, com prazo, com tudo. Mas ao final, ele teria que ter 54 votos para ser afastado. E olha, mesmo sem o foro, anota o que eu estou falando, se a gente continuar a nossa mobilização, nós lemos hoje, Pitoli, eu peço até o João Vitor, que se ele puder, com a equipe competente de vocês, citar quando a gente fez a live, o nome por nome, agora há pouco, que nós citamos dos 41. Citamos nome, já. Girão, já citou? Já citamos os 41, já tem recorte disso, inclusive, no canal da Auriverde. Boa. Então, para o curioso de plantão que está aí, brasileiro que não desiste nunca, para ter os 41 que a gente conseguiu, tem outros 40 que não assinaram, né? Então, de forma ordeira, pacífica, é legítimo que a gente continue cobrando. Muitos senadores cobrando para que ele assine, até porque, gente, essa turma vai precisar do teu voto. Eles vão cobrar, vão pedir o teu voto. Então já vai lá e pede para ele assinar o pedido de impeachment, né? Porque isso está se aproximando das eleições e eles querem reeleição aqui, né? Então é muito importante que a gente continue mobilizado, fazendo atos públicos, vigília, cobrando esses parlamentares
para que a gente possa conseguir mais números e chegar aí um número até surpreendente, que eu acho que vai chegar a partir do momento que abre. Sabe por quê? Porque perde o medo, sabe, Pitoli? Exato. Na hora que você abre um pedido de impeachment desse, começa uma análise, a imprensa começa a olhar para isso, todo mundo fica exposto às violações todas do ministro, você acha que o parlamentar ali vai perder o medo? Se vê que ele vai ser afastado, ele vai colocar mesmo, até porque ele tem medo. Né? Então ele tira um violador, eu não tenho dúvida que na hora que abrir, muito mais assinaturas virão para afastar definitivamente o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, se Deus quiser, porque toda honra e toda glória ao Senhor, né? E eu fico muito feliz em estar num grupo de pessoas, de brasileiros, dentre eles vocês, os nossos parlamentares, a população brasileira que conseguiu essa grande vitória para essa nação.